Nesses dias de desespero, incerteza e medo. Olá, irmãs, graça e paz, estamos de volta com mais um Florescendo Juntas e durante algumas semanas vamos falar sobre longanimidade, ou melhor, paciência. Então, essa primeira semana a gente vai começar falando sobre paciência na tribulação. Então pense, o que é tribulação para você? Na minha cabeça sempre vem momentos difíceis, momentos de dor, desafio, momentos em que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Um exemplo que sempre me vem na cabeça e que acredito que deve ter vindo na cabeça de vocês também é o exemplo de Jó. Um homem próspero, temente a Deus, mas que passou por um momento de tribulação. Ele perdeu seus filhos e seus bens materiais, perdeu também sua saúde. E depois de tudo isso, sua esposa lhe falou algo e ele a repreendeu depois. A gente vai ver isso no capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. É interessante isso, porque ele poderia questionar a Deus, poderia diante dos nossos olhos, né? Ele poderia ter questionado, poderia ter praguejado, né? E uma coisa que ele fala, a gente vai aceitar o bem de Deus e não o mal? Então, muitas vezes a gente só quer a parte boa e a gente quer tudo rápido, né? A gente quer tudo pronto. Mas vem também os desafios diante de tudo isso. E aí, cabe a nós ver como que a gente reage diante disso. A gente pode praguejar, a gente pode questionar Deus, ou a gente pode confiar nele e perseverar durante esse momento, acreditando que no final ele vai nos honrar com esse desafio. E foi o que aconteceu com Jó. Ele esperou em Deus, foi paciente, perseverou e Deus o retribuiu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Família, bens materiais, saúde, veio tudo de volta. Eu não quero falar aqui sobre questão material, porque é algo que para nós cristãos não deve importar muito, além do necessário, mas pense no fruto espiritual que isso pode gerar em você. Pense em alguma tribulação que você está passando agora. Pode ser um filho difícil, pode ser conflito no trabalho, pode ser conflito no seu casamento, pode ser um problema de saúde. Pense em qualquer coisa que tem sido difícil para você, que tem sido desconfortável. Isso aí é para o seu crescimento e para o seu aperfeiçoamento. Pense no tanto que você já aprendeu. Se você não consegue enxergar isso, alguma coisa há de errado. Então, pare e reflita sobre o que você tem feito, sobre como você tem reagido a esses momentos. Muitas vezes a gente tende a reagir de acordo com o que nos dá na cabeça assim rápido, né? Mas Deus está sempre nos confortando e nos ajudando com o Espírito dele. E isso gera em nós algo que é eterno, algo que vai durar, algo que vai além do físico. E toda essa mudança exige de nós, exige uma luta, exige uma dor, porque é algo que precisa ser mudado. Pense num vaso de barro, como ele é feito. O oleiro pega um montante de argila, coloca na sua mesa e começa a moldá-lo. Em algum momento, ele vai ver que aquilo ali não está ficando da forma que ele queria no começo, o que ele planejou. E aí ele vai ter que desmanchar, amassar, apertar novamente para que volte à forma antiga e ele comece a remodelar. E assim somos nós nas mãos de Deus. A gente é algo sem forma e ele começa a nos moldar e de alguma forma a gente pode começar
a nos moldar à nossa maneira. Mas ele tinha um plano anterior para isso. E aí ele vai desmanchar de novo e vai remodelar novamente a imagem dele e nos tornar vasos de honra. Então, irmãs, o que eu quero falar para vocês é que o crescimento dói e que para isso a gente precisa ter paciência. A gente precisa esperar que Deus nos ajude a passar por isso e ter fé de que o resultado desse momento vai gerar na gente um fruto muito maior do que aquilo que a gente está deixando de lado. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai falar o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmã, se a gente passa pela aprovação com fé e paciência, algo em nós vai ser gerado, e esse algo é a perseverança. E a perseverança vai nos tornar maduras espiritualmente. No capítulo 5, versículos 10 e 11, fala o seguinte: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram paciência. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Irmãs, uma coisa interessante que Tiago fala aqui no final do versículo 11 é que Deus ele tem compaixão e misericórdia de nós. Então, misericórdia é quando alguém nos livra de algo que a gente merece. Se a gente for parar para pensar, a gente merece essas provações. Com certeza, não somos dignas de muita coisa. Mas Deus ele é compassivo. E com isso, ele ainda nos honra no final de tudo. Assim como ele fez com Jó, ele está produzindo em nós algo muito maior do que aquilo que deixamos para trás. Então, quero motivar vocês a serem pacientes e perseverantes na tribulação, porque Deus tem cuidado de vocês e Ele tem aperfeiçoado vocês diante dessas situações. Amém? Que Deus nos abençoe.